Hoje eu vou falar de um assunto que ronda a vida de muitas pessoas: acumuladores. Essas pessoas que acumulam tanta coisa dentro de casa, o que é que está acontecendo internamente delas? Tamanha dor, tamanho medo, tamanha mágoa que faz com que o externo dela expresse exatamente como está o interno dela. Mas antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal do YouTube. Aperta o menino sininho, porque toda vez que tem conteúdo ele te avisa. Vamos lá? Eu vou começar esse vídeo contando algumas histórias que eu tive a oportunidade de experienciar com pessoas que são acumuladoras. Essas pessoas que são acumuladoras, além de acumular externamente, ela também acumula sentimentos, mágoas, dor, sofrimento. Tamanha energia que se acumula internamente começa a ser expressada externamente. Então é um dos sinais que a gente consegue ver em alguma coisa ali que está travando a vida daquela pessoa. Esses sentimentos, essas emoções que são acumuladas internamente, no primeiro momento, ela expressa na casa, no externo, ação extrafísica da coisa. Depois, no segundo momento, ou simultaneamente, vai estar expressando também na saúde física. Então é muito comum as pessoas que são acumuladoras terem problemas emocionais, problemas de insônia, ansiedade, depressão, porque a casa, ela é a resposta do que está acontecendo internamente. Para exemplificar isso, essa forma de manifestação extrafísica, eu vou contar duas histórias. A primeira história foi de uma senhora que eu encontrei numa rua. Eu percebi que ela estava perturbada, ela passou do meu lado. Eu não consegui dar muita atenção para ela, porque a gente estava andando na rua. Eu entrei em um café e quando eu tava nesse café eu comecei a ouvir barulho, um barulho assim absurdo e muita gente indo pra rua. Eu falei, nossa, eu vou ver o que tá acontecendo. E eu também fui pra rua ver o que tava acontecendo. Aquela senhora que eu encontrei que tava andando na rua tava atacando tudo pela janela. Então liquidificador, travesseiro, comida. Ela abria os saquinhos, ela derramava o saquinho na rua. Então tudo que ela tinha em casa ela tava jogando pela janela. Eu de longe comecei a fazer uma vibração pra ela, mandar uma energia pra ela. E na verdade, qual que é a história dessa mulher? Essa mulher, ela estava acumulando tantas coisas, tantos sentimentos, ela já vinha de um quadro de depressão, ela já vinha de um quadro que tomava remédio controlado, e na verdade ela estava tão cheia internamente que ela não sabia o que fazer com aquilo. O caminho dela, a saída dela foi tacar tudo pela janela para poder se esvaziar. A outra história ela é muito parecida, só que quando eu conheci essa senhora, ela não estava num surto. Primeiro eu conheci a casa dela, então estava fazendo algumas visitas em algumas casas em Portugal. E eu cheguei em uma casa que é antiga, poucas janelas, pouca iluminação, muitos móveis, então a gente tinha até dificuldade assim de circular tranquilamente naquela casa. E a maioria dos móveis, do mobiliário daquela casa era do século XVI, aquela coisa que vai vindo de herança e vai ficando ali dentro da casa, acumulando algumas histórias e algumas energias. De cara, só em avaliar a casa dela, eu já imaginava que ela já tinha problemas com insônia, depressão, pressão alta, problema circulatório, só pela forma que a casa dela estava ali mostrando, né, nessa ação extrafísica que a gente fala, o que a casa já estava me falando que estava acontecendo ali. Então, quando ela chegou com a mãe dela, ela morava nessa casa com a mãe, e eu comecei a conversar com ela. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi: a senhora dorme bem? Tem um sono bom? E aí ela até riu, falou: ah, minha filha, eu não durmo nada, eu tenho depressão, eu tenho pressão alta. Então toda aquela análise que eu fiz, a leitura da casa dela já estava expressando na saúde dela, na saúde física. Além do tratamento que ela já fazia, né, com médicos, ela teria também que dar uma renovada na energia daquela casa, movimentar aquela energia. E a primeira coisa que tem ali de cara é o apego aos bens materiais, o apego à dor, à história, aqueles móveis que vieram trazendo tanta história de sofrimento, que se a gente imaginar ali o século XVI até hoje, o que trouxe a carga energética que veio e ficou acumulada dentro da casa dela. Então nada mudou, a vida não foi para frente e as coisas continuaram acumulando dentro da casa dela. Obviamente a gente ia ver e se deparar com o tamanho sofrimento que aquela senhora passava. Então uma das saídas ali, além do tratamento que ela já estava fazendo, era
deixar a luz entrar naquela casa e desapegar mesmo daqueles móveis, trazer coisas novas, coisas mais claras, para poder também ajudar na manifestação energética daquela casa e na vida daquelas pessoas. Obviamente também tinha problemas ali respiratórios, porque coisa muito antiga, tinha cheiro. Então, como que é a qualidade de vida das pessoas que moram ali? A nossa casa é o nosso espelho. A forma que você cuida de você é a forma que você cuida da sua casa. Esse é o primeiro sinal. Então, se é muito difícil, às vezes, a gente olhar para o nosso interno, já que tudo que acontece no nosso externo é um grito, é um sinal, olha, tem coisa que precisa ser mudada aqui dentro. Vamos olhar para fora, olha para sua casa, olha para você, como que você está cuidando das coisas. É claro que as pessoas que passam por esse momento, né, os acumuladores, que a gente fala que é um nível muito profundo, né, tem gente que acumula lixo dentro de casa. São pessoas que precisam de ajuda, precisam de amor, precisam da família e a única coisa que eles não precisam ali é o julgamento. O que eles precisam é ajuda para poder sair desse buraco que eles estão ali dentro. Eu quis compartilhar essas duas histórias. Você pode conhecer alguém que está passando por esse processo, ou você mesmo já tem alguma questão aí para ser trabalhada. A gente tem que olhar para as nossas coisas e imaginar onde é que está tendo um apego, porque muitas vezes nós nos apegamos às coisas que não são nossas, sentimentos que não precisam estar dentro da gente. Se olhar para o interno é difícil, então comece a olhar para o externo, para você, para sua casa. Como que tá o seu ambiente? Como que você anda se cuidando? Como você cuida da sua casa? Vai lá, pega a sua casa, um cômodo específico da sua casa, arruma, se desapega, associa algum sentimento ali a alguma coisa que você vai desapegar. Agora, se você quiser também olhar para o seu interno, que também a gente pode fazer os dois trabalhos, isso é muito interessante para a gente trabalhar também de duas formas, o externo para o interno e o interno para o externo. Eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo, uma meditação guiada, para liberar esses sentimentos que estão dentro da gente, que a gente está armazenando e que só faz mal pra gente. Isso interfere na nossa vida, primeiramente na nossa vida. Pensando primeiro na gente, interfere na nossa vida, interfere nas nossas relações, interfere na nossa felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Se você gostou desse vídeo, conhece alguém que tá acumulando sentimentos, está precisando dar uma olhada pro interno, pro externo, compartilha esse vídeo, dá um like. Até o próximo. Namastê. Tchau!